Olá, começa agora mais um Frutas S.A. aqui no AgroMais, o canal totalmente dedicado à agroinformação. Hoje nós vamos falar então das uvas produzidas no Distrito Federal para vinificação, saber mais como andam os vinhedos de Brasília, comercialização, oportunidades e também desafios. E sobre a produção de vinhos, eu converso agora com o Ronaldo Triac, que é vitivinicultor. Muito bem-vindo! Olá, Simone, muito obrigado pela oportunidade. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso em recebê-lo aqui para esse bate-papo, viu, Ronaldo? Agora, ao contrário do que muitos pensam, é possível então plantar uva nos solos do Distrito Federal, tanto que já fazem sucesso por aqui. O centro do país se tornou então um lugar ideal para o cultivo de uvas viníferas. Antes, de mais nada, eu queria saber de você como um vitivinicultor, como você avalia então o potencial do cultivo de uvas no Distrito Federal? Potencial muito grande, Simone. Eu considero a nossa região aqui, Distrito Federal, em torno, Planalto Central, que um raio aqui, uns 200, 250 quilômetros aqui em volta de Brasília, como uma das regiões mais diversificadas do mundo a nível de atividades agropecuárias, justamente por causa do clima que nós temos, das condições edafoclimáticas, altitude, clima muito bem definido, 6 meses de chuva, 6 meses de seca, propicia a produção de diversas atividades. Então, nós temos aqui mais de 20 atividades, tudo com alta tecnologia, e a vitivinicultura, a produção de uvas viníferas, mais uma que está chegando com muito potencial, desde que se produza no inverno. E isso só é possível graças à tecnologia dupla poda ou poda invertida, que foi desenvolvida pela IPAMIG, a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, ali no início dos anos 2000, pela equipe do Dr. Murilo Albuquerque Regina, na época pesquisador, hoje aposentou, e sua equipe, em que desenvolveu essa tecnologia que simplesmente consiste em inverter o ciclo. Ao invés de produzir no verão, como a maioria das regiões tradicionais do mundo, porque os invernos são muito rigorosos, falando do Velho Mundo, falando da Argentina, falando do Rio Grande do Sul e outras tantas regiões tradicionais do mundo do vinho. Aqui para nós não, como nós temos um inverno ameno e uma ótima altitude e esse clima bem definido, nós temos um conjunto de condições climáticas somadas à altitude, como amplitudes térmicas, sem chuva nesse período de abril, maio até agora, agosto, nós acabamos de colher, amplitudes térmicas, muita luz, temperaturas máximas em torno de 28, 30 graus, que isso para as antocianinas aí, que vão dar cor ao vinho, para os taninos ficarem maduros, para você ter um corpo maior no vinho, teor de Brix, que tem relação direta com açúcar e com álcool, e também as temperaturas baixas, 8, 10, 12 graus, que são a média nesse período aí de maio, junho a agosto, também isso acaba prolongando um pouco mais o ciclo, então a maturação fenológica é melhor, e a gente tem ainda a planta com essas temperaturas baixas, preserva a acidez do vinho, porque ela respira menos, a planta com temperaturas mais baixas. Então, nós temos, modéstia à parte, um dos melhores climas do mundo para se produzir vinhos finos, desde que nesse período. Então, essa é a principal razão. Lógico, tem as paixões envolvidas no meio também, e as persistências, as resiliências de muitos produtores aqui já, mas também o principal motivo realmente é a questão de produzir no inverno. São vinhos de colheita de inverno, que é uma nova, digamos assim, uma nova denominação nos vinhos brasileiros. Recentemente a Embrapa Vinho dividiu a viticultura brasileira em 3 macro-regiões. A tradicional, obviamente, que é o sul do Brasil, e pega uma pontinha de São Paulo. A viticultura tradicional, que é o Vale do São Francisco ali, tem grande polo de fruticultura, mas também produzem vinhos finos, e os vinhos de inverno, que aí Brasília começou inicialmente com a Serra da Mantiqueira, tem várias vinícolas no sul de Minas, norte de São Paulo, Serra Fluminense, Serra Capixaba, Chapada Diamantina na Bahia, Chapada dos Guimarães no Mato Grosso, e o Planalto Central. Então, nasce aí, recente, tem pouco mais de 2 décadas, os vinhos de inverno, aqui no Distrito Federal, 5 anos. As condições climáticas diferem aí o Cerrado, das outras regiões produtoras
do país. Você falou que os vinhedos do DF passam pela dupla poda, né? No caso, aí em relação ao tempo, né, daqui de Brasília, as uvas com maior teor de açúcar, mais doces aí. Fala para mim, então, o seu início aí, né, no cultivo de uvas para vinificação. Olha, Simone, eu sou um produtor rural aqui, né, de segunda geração já, porque a minha família é do sul do Brasil, então nós viemos para cá em 77, então a minha família triaca é uma das pioneiras aqui no PADEF, que é uma região essencialmente agrícola aqui no lado leste do Distrito Federal. Essa região foi concebida para produzir alimentos na década de 70, então nós viemos para cá nesse período. Eu moro aqui há 45 anos. Então, nós temos uma, de média para pequena propriedade aqui, menos de 300 hectares, e para grãos é relativamente pequena. Tivemos que ir otimizando, então, criamos aqui também uma pousada de campo, né? E depois veio o sonho aí de fazer um vinho, que eu sempre tive esse sonho de elaborar um vinho. E quando ficamos sabendo dessa tecnologia, então começamos a estudar o clima, a região e visitar outras regiões tradicionais do mundo do vinho, fazer viagens técnicas, né? E percebemos realmente que Brasília realmente tinha potencial para se fazer vinhos de qualidade. Então, iniciamos aí em 2018 a implantação do primeiro hectare. Teve um outro produtor aqui também do lado, já na divisa aqui, já no Goiás, que a Fazenda Arcoara também iniciou, são amigos nossos. E aí, logo depois, quando a gente se encontrava, vinha a pergunta sempre, né? Quando a gente estava tomando um vinho, com os amigos da Arcoara, como que vamos vinificar, né? E aí, então, nós começamos a disseminar essa nova atividade aqui, e aí vieram outros amigos, outros produtores rurais que trabalham com bastante tecnologia, e aos poucos foi formando um grupo aí, e aí a coisa ficou mais séria, né? Porque aí nós decidimos, de fato, montar uma vinícola maior, né? Que essa vinícola está sendo ainda, não foi inaugurada, mas esses produtores, são 10 produtores hoje, mas tem outros, né? Nesse grupo formado, que a gente criou uma sociedade, são 10 propriedades, 10 empresas já, porque cada um tem sua marca, já seu vinho, todos já estão produzindo, mas também produziremos um vinho de blends desses 10 microterroirs aqui de Brasília, né, que por acaso essa vinícola também é a Vinícola Brasília, é a primeira vinícola, na verdade, da capital federal. A expectativa está grande, então, para esse acontecimento aí, não é, Ronaldo? Sem dúvida, eu sempre digo que eu acho que essa nova atividade aqui, essa vinícola, esse enoturismo que está nascendo com muita força aqui, com muita qualidade, algumas propriedades já estão recebendo turistas toda semana, é o caso da nossa aqui, da Arcoara, da Casa Vitor, e outras já estão começando a abrir suas portas. Em Brasília também tem vinícola dentro um pequeno vinhedo dentro da cidade também está recebendo, e outras propriedades aqui na região, no Goiás também. Então, eu acredito muito que essa região se tornará um polo vitivinícola. Esse nosso lado, esse cantinho do Distrito Federal, eu acredito muito que nascerá aqui uma rota do vinho, por todo o potencial que nós temos, pelos ótimos vinhos que já estão sendo produzidos, já estão sendo elaborados, e o enoturismo nascendo com qualidade, né, uma enogastronomia de qualidade. Então, já estamos recebendo visitantes de outros estados, né? Atraindo cada vez mais turistas para o Distrito Federal, não só em busca aí de conhecer as obras de Oscar Niemeyer, mas também agora conhecer a rota da uva, dos vinhos produzidos na capital federal, ou seja, mudar o enoturismo, trazendo outros turistas, os amantes, os apreciadores dessa bebida, não é? Brasília, além dos monumentos e da política, exatamente. Tem muita coisa boa aqui no Distrito Federal e no entorno, né? Muitas atrações agroturísticas, né? E agora o enoturismo aí se somando. O enoturismo agrega muito também a agricultura familiar, tem um papel social importantíssimo, porque acaba englobando socialmente, é muito interessante
a vitivinicultura, o enoturismo. Então, nós estamos, de fato, muito otimistas. É uma atividade que realmente depende de muito tempo, né? Despende bastante tempo. Tem os percalços, como esse ano perdemos bastante produção por excesso de chuva em março, quando nós já tínhamos feito a segunda poda, né? E aí veio a doença mildio, que é uma doença fúngica, né? Então, perdemos, na nossa propriedade aqui, perdemos em torno de 70% da produção. Mas faz parte, o ano passado colhemos bem, né? A qualidade, graças a Deus, ela continua, ela permanece, porque o clima, como eu falei, a partir de maio, aqui o clima é muito bem definido, não muda. O que nós perdemos foi em produção. Então, estamos engatinhando, estamos aprendendo a fazer vinho, temos ótimas consultorias, graças a Deus, estamos bem calçados, sabemos que estamos aprendendo, então temos que acatar o que passam para nós, o que o mundo do vinho hoje, né, o que o consumidor final ele quer de um vinho na taça, né? Então, estamos seguindo essa linha. Certo, Ronaldo, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente está voltando aí com Frutas S.A. Não sai daí que o intervalo é rápido. E já voltamos com Frutas S.A. Hoje nós estamos falando aqui no programa das uvas produzidas no Distrito Federal para vinificação. Vamos saber mais então como andam os vinhedos de Brasília, também a comercialização e as oportunidades e desafios. E sobre a produção de vinhos, eu estou conversando então com o Ronaldo Triac, que é vitivinicultor. Ronaldo, no bloco anterior falamos aí de todo o processo, né, da produção de vinho e aqui no Distrito Federal, e você falou que muitos estão aprendendo aí, né, quando a gente fala do cultivo de uvas e aí para tornar-se um grande vitivinicultor. E eu te pergunto, o seu rótulo é 100%, um vinho 100% candango, um vinho 100% do Distrito Federal. Quantos rótulos? Hoje nós temos 4 rótulos. O Seu Claudino, que é o nosso vinho tinto, tem o Reserva e o Gran Reserva. Então, e foi o primeiro vinho fino de Brasília, né? Em 2019 fizemos esse primeiro vinho fino, e interessante que levamos lá na Ipamig, a 1.000 quilômetros, eu e minha esposa levamos de caminhonete, foi uma pequenina produção, mas já nessa primeira safra, foi até a enóloga Isabela Peregrino, a grande enóloga, né, dos vinhos de inverno, que elaborou esse vinho, e ainda temos algumas garrafas guardadas, claro que não comercializamos, foi pequena safra, foi muito pequena, mas já deu para sentir aí o potencial nesse primeiro vinho fino de Brasília, que é o Seu Claudino Safra 19. Temos também um rosé, né, que é homenagem também, o Seu Claudino é homenagem ao meu pai, né, meu saudoso pai, também, e o rosé também é homenagem à minha mãe, que é o Dona Irani. E também vinho que está tendo uma aceitação maravilhosa, não só o nosso rosé, mas como de todos aqui da região. E o Sauvignon Blanc é outra. Eu vou falar um pouquinho das variedades também, porque é importante citar as variedades que já foram validadas pela pesquisa aí da dupla poda, pela tecnologia dupla poda, né? O poda invertida. A Sauvignon Blanc, que é outro rótulo que nós temos, é uma variedade assim das brancas, consideramos assim hoje, não só por nós, mas pelos especialistas, por enólogos brasileiros que nos dão consultoria, assim como enólogos de fora do Brasil, como uma variedade que com certeza iremos disputar logo, assim, na prateleira de cima, vinhos de alta gama, um mercado até internacional, com os melhores vinhos do mundo aí nessa variedade de Sauvignon Blanc, grande potencial. Nas tintas também, nós temos a Syrah, que ainda é a rainha dos vinhos de inverno, né? Mas eu sempre falo que esse reinado está um pouco ameaçado, porque tem outras variedades vindo muito bem aqui. Só para você ter uma ideia, né? Brasília vai ter um grande leque de vinhos e de rótulos daqui uns dias, né? Por exemplo, a Malbec vai muito bem aqui.
Nós não temos aqui na nossa propriedade Malbec, mas outros proprietários aqui, outros produtores aqui da região têm. Nós temos aqui, por exemplo, Cabernet Franc, que vai muito bem, Tempranillo, temos também, vai muito bem. A Marcelin, que é um cruzamento da Cabernet Sauvignon com a Grenache, também vai muito bem. A Sangiovese, outros produtores têm Pinot Noir, tem Cabernet Sauvignon, Barbera, que é uma caça italiana. Eu vou implantar esse ano também, estou enxertando, inclusive, agora a Nebbiolo, que é outra italiana, e que já fizemos uma microvinificação aqui, vai muito bem. Então, Simone, perceba a grande diversidade, né, que nós teremos aí de vários produtores, então vários rótulos, vinhos da Vinícola Brasília, também com esses blends aí de várias propriedades, né, de várias castas, para Brasília. Para Brasília, para o Brasil e para o mundo, quem sabe, né? Logo, logo. São muitas variedades aí que você falou para a gente. Agora, Ronaldo, a ideia então é chegar a você, né? A ideia é chegar a quantos rótulos, então, 100% produzidos na capital? No nosso caso aqui, né, que como é que funciona? Nós somos mais um estilo de vinícola boutique, né, a Vila Triaca. Então, nós temos 6 hectares, temos aí 9 variedades agora com a Nebbiolo. Então, teremos aí entre 10, 12 rótulos, né, aqui da nossa propriedade. Então, entre brancos, rosés, né, os tintos. Também queremos elaborar espumante, né, a partir do próximo ano. Então, teremos uma boa diversidade de rótulos aqui e já estamos, né, também, né, recebendo turistas aqui, tanto os nossos hóspedes, né, que conseguem apreciar aqui a qualquer momento uma degustação aqui. Temos um espaço, um vinobar aqui construído aqui no meio dos vinhedos, então um espaço muito aprazível. E os visitantes, principalmente final de semana, grupos, né, que vêm degustar os nossos vinhos, conhecer toda a tecnologia que é usada, né? A gente faz um tour aqui nos vinhedos, né, na nossa cave, onde estão nossos vinhos, nossas barricas, e assim como os outros produtores também. Como eu falei, já está se criando uma rota aqui, né? Então, uns vão para Casa Vitor, no outro final de semana vem para Vila Triaca, no outro vão para Ercoara. Como eu falei, outras propriedades estão abrindo as portas também em breve. Então, a ideia é essa, que naturalmente se criará aqui uma rota do vinho, ou, como disse um consultor outro dia, um eixo do vinho, né? Tem toda a relação com Brasília. Ronaldo, você falou que já fizeram a colheita, não é? Sim, porque aqui a gente colhe nesse período, né? Ao contrário das regiões tradicionais. Então, colhemos agora entre julho e agosto. Finalizamos semana passada aí as colheitas de todos aqui. E colheram quanto aí? Quantas toneladas? A minha produção aqui foi em torno de 13 toneladas, tá? A previsão era bem maior. Desse grupo dos 10 aí que formam aí o grupo da Vinícola Brasília, como eu falei, o nosso projeto são 10 pequenas vinícolas com guarda-chuva maior em cima, que é a Vinícola Brasília. Desse grupo, acredito eu que em torno aí de umas 150 toneladas, tá? Então, virá mais uma safra aí com bastante vinho de qualidade. Uma safra com 150 toneladas aí, não só de você, mas de outros produtores de uva para vinho, né, no Distrito Federal. Você acredita, então, que com esses números aí, consegue abastecer, então, o mercado doméstico do Distrito Federal? Se fosse colocar tudo aqui, sim. É claro que o mercado não é fácil, né? Não é tão fácil assim. Então, nós pequenos, né? Vila Triaca, Ercoara, Casa Vitor, Omacena, Marquese, Monte Alvor e tantas outras marcas aqui, né? A gente até consegue, porque a nossa produção é menor, né? Agora, o volume maior, que será da Vinícola Brasília, então, nós pretendemos colocar já no mercado nacional também, não só Brasília, mas no mercado nacional, né? Os nossos vinhos iremos colocar também em restaurantes que valorizem o vinho nacional,
né? Mas a ideia, o grande volume, é também ir para o mercado nacional. Então, atender a demanda também não só interna, mas levar o vinho brasiliense produzido no Distrito Federal para outras regiões do país aí. Esse projeto que você falou aí em relação a essa expansão da Vinícola Brasília, ela vai acontecer ainda este ano, 2023, ou é um projeto para 2024? Projeto para 2024. Nós iríamos inaugurar em outubro agora desse ano, decidimos protelar para 2024, para estarmos com tudo pronto, com vinhos bem elaborados, né? Então, os vinhos da Vinícola Brasília e o lançamento da vinícola também será provavelmente em abril, é a data que nós estamos aí definindo. Tá certo, para a gente já ir finalizando aqui a nossa conversa, Ronaldo, eu queria saber de você aí em relação se a prática, né, quando a gente fala também, voltando agora para a parte do turismo, né, o enoturismo, ela está ficando mais estruturada, ou você acredita que isso ainda é um passo que o Distrito Federal está dando a fim de melhorar e buscar e trazer mais turistas? Olha, eu acredito que o enoturismo que está nascendo aqui já é de muita qualidade, porque nós vivenciamos bastante, pesquisamos, visitamos outras regiões tradicionais de enoturismo. Então, as propriedades que estão aí se preparando, ou já estão atendendo, já estão recebendo, ou estão se preparando, é um enoturismo de muita qualidade. Isso a gente percebe no feedback, no retorno dos visitantes, dos amantes do vinho, de quem passa por aqui, que nós não deixamos nada a desejar para nenhuma região mundo afora do vinho, pelas estruturas que nós temos e também pelos vinhos, é claro, as duas coisas se somam. Então, estamos no caminho certo e o brasiliense e o brasileiro em si, como um todo, que vier a Brasília, pode ter certeza que se vier nos visitar aqui na região, vai encontrar enoturismo de muita qualidade, né? Como eu falei, tanto a nível de estrutura como a nível de vinhos. Tá certo, Ronaldo. E desafios? Desafios. A mão de obra, né, é um dos desafios, porque nós não temos tradição no mundo vitivinícola aqui na região, então estamos construindo essa mão de obra, né, treinando pessoas. O mercado, o comércio também não é fácil, nós não temos também tradição, né? Brasília não tem tradição no mundo do vinho, então é outro desafio. E também nós estamos numa região essencialmente agrícola, né? Estamos, como se diz, no olho do furacão, porque é uma região que produz muita soja, muito milho, muito grãos, né? Muitos cereais. Então, há um risco também de derivas de defensivos químicos, né, principalmente de herbicidas, mas graças a Deus até hoje os produtores aqui são muito conscientes, né, dessa região, trabalham com muita tecnologia, então não houve nenhum problema com deriva, né, de produto químico, né, que daria aí uma fitotoxicidade nas videiras, que são muito sensíveis a herbicidas. Então eu elencaria esses três fatores aí, de gargalos, aí, de desafios para a vitivinicultura vingar. Mas eu tenho certeza absoluta que aqui nascerá um polo, teremos um polo vitivinícola, como muitos já estão dizendo por aí, um Napa Valley brasileiro, uma Bordeaux brasileira, alguns especialistas, né, pelo que nós já estamos conseguindo produzir. Tá certo, eu conversei com o Ronaldo Triaca, vitivinicultor do Distrito Federal. Ronaldo, obrigada por essa entrevista, sucesso para vocês aí, que vençam esses desafios, esses 3 desafios que você citou aí, e boa produção. Muito obrigado, agradeço a oportunidade, o programa AgroMais, foi um prazer. E obrigada a você também pelo carinho da sua audiência. Continue aqui acompanhando a programação do AgroMais, o canal dedicado ao agronegócio. Tchau e até um próximo programa. Até lá!